Sejam todos bem-vindos a mais um episódio aqui do PodLes, né, o podcast do Departamento de Economia, Administração e Sociologia da Exalc. E hoje a gente tem a honra de receber o Bruno Witzel e Leonardo Gardenal para falar de um tema bastante interessante, que é as humanidades digitais, né, e dos projetos que eles estão desenvolvendo nessa área. Queria iniciar agradecendo vocês dois pela disponibilidade de tempo aí, de estar compartilhando esses conhecimentos aí com a gente. Eu queria que vocês falassem um pouquinho, né, de vocês e o que vocês... formação e na sequência a gente começa com o tema. Obrigado mais uma vez. Perfeito, Via. Muito obrigado pelo convite. É uma honra para nós também estarmos aqui. E como uma introdução geral, a minha formação é em economia pela Universidade de São Paulo e em economia do desenvolvimento pela Universidade de Göttingen, tanto no mestrado quanto no doutorado. E a partir do que eu desenvolvi novos projetos focados em economia de desenvolvimento de longo prazo, o que naturalmente me conduziu à história econômica. E acho que é o tema que a gente vai discutir hoje aqui. A partir daí, eu me iniciei nas humanidades digitais, né, em inglês Digital Humanities, ou a própria sigla DH, que, no nosso caso, e nos projetos que nós vamos discutir hoje, se focam principalmente em encontrar, preservar localmente e digitalizar fontes históricas que contribuam ao entendimento dos processos de desenvolvimento econômico, principalmente no estado de São Paulo, principalmente no interior paulista, com o objetivo de expandir isso também para o restante do país. Léo? Vian, Bruno, bom dia. Bom dia a todos. Gostaria de agradecer inicialmente ao professor Vian pelo convite ao Departamento de Economia da Exalc. Bom, meu nome é Leonardo Gardenal, eu sou formado em Economia pela Universidade Estadual de Maringá, mestre em História Econômica pela USP e atualmente doutorando em Economia do Desenvolvimento pela USP. Bom, desde a graduação eu trabalhei com café e indústria no norte do Paraná, buscando compreender a relação entre essas duas áreas, né? E a partir de 2017, participando da comissão organizadora do colóquio internacional dos 200 anos da Fazenda Ibicaba, me aproximei, né, sobre esses temas do desenvolvimento de longo prazo no Oeste Paulista, ferrovia, imigração, cafeicultura, então gravitando todos esses interesses. Entre 2019 e 2022, coordenei, em parceria com o Bruno, o projeto de digitalização do acervo contábil da Fazenda Ibicaba, o MIP, do qual falaremos mais adiante, e continuo nessa trajetória de digitalização, de busca por novas fontes e construção de arquivos digitais. Muito bem. Na verdade, queria que o que a gente tinha combinado, fazer um passo antes. Né? Eu achei bem interessante essa vinculação que vocês fizeram. Geralmente, a maioria das pessoas entende história econômica como um olhar lá para trás, né? Vocês acabaram de olhar, estou olhando para a história econômica pensando desenvolvimento, né? Como é que vocês resumiriam um pouco essa ligação entre a história e as teorias do desenvolvimento? O que vocês têm trabalhado nesse sentido? Essa é uma questão interessantíssima do meu ponto de vista, porque o passado ele se desenrola até esse momento, né? Então acho que as decisões que nós tomamos hoje em dia, elas têm uma grande dependência das decisões que foram tomadas no passado, e principalmente aquelas de caráter econômico e social, né? Então acho que para a economia do desenvolvimento, o olhar e a perspectiva de longo prazo, elas sempre foram muito importantes. E a minha percepção é que na literatura atual há uma retomada dessa ideia da relação entre aspectos presentes e decisões passadas, o que também aumenta a nossa responsabilidade, porque as decisões tomadas atualmente vão ter impactos que se desenrolam ao longo do tempo. De um ponto de vista prático, o que eu mesmo trabalhei se relaciona ao impacto dos processos imigratórios, principalmente no estado de São Paulo, e os efeitos que eles tiveram no processo de acumulação de capital em São Paulo. Especialmente, eu estudei a imigração de povos de língua alemã no interior paulista
e a fundação de escolas no interior de São Paulo, e aí os impactos que essas fundações escolares tiveram no desenvolvimento da economia paulista e principalmente via acumulação de capital. Esse foi o principal artigo do meu doutorado, e o resultado que eu cheguei foi que os imigrantes de língua alemã tiveram um impacto muito substancial no processo educacional em São Paulo na década de 1910. Depois, principalmente por conta das ondas de nacionalização da Primeira República e também da era de nacionalismo da era Vargas, houve uma quebra estrutural. No entanto, esses imigrantes tiveram um impacto de longo prazo, né? Então, municípios em que houve a fundação de escolas de língua alemã, eles têm uma vantagem em termos educacionais até hoje. E essa vantagem ela é indireta, né? E o que eu quero dizer com isso? Não é que onde houve a fundação de escolas alemãs, necessariamente há um nível de capital humano maior hoje em dia. Não. O que aconteceu foi que esses imigrantes criaram escolas que influenciaram a educação pública local. Então, professores alemães, por exemplo, treinados nas escolas alemãs foram também para escolas públicas brasileiras. E isso criou o chamado path dependence, né? Uma relação de dependência com as decisões passadas. Bom, esse é o contexto da minha pesquisa anterior. Durante essa pesquisa, o que eu notei foi que existe hoje uma carência nas ciências sociais aplicadas, e aqui eu incluo a economia e a economia do desenvolvimento, relativamente a dados, principalmente micro, né? Isso estava faltando, ou continua faltando, e talvez vá faltar para sempre, né? Acho que é uma tarefa infinita a ser executada, né? Essa tentativa de recuperação do passado. Mas com o trabalho que eu e o Léo executamos, nós percebemos que não é exatamente carência de dados, mas uma dispersão de dados, né? Então existe muito material espalhado em diversos arquivos, né? Como no caso brasileiro, aqui no interior de São Paulo especialmente. Então esses arquivos existem, mas eles não estão nem unificados, nem digitalizados. Isso, claro, dificulta muito a pesquisa. E vem daí, então, esses nossos projetos em humanidades digitais, exatamente para criar esses arquivos, né? Criar o arquivo fisicamente mesmo, gerar o arquivo, digitalizar esse conteúdo e torná-lo disponível para pesquisadores que tenham essa perspectiva. E, Via, eu acho que também vale salientar que existem dois tipos de pesquisa, existem muitos, né, mas que eu consiga ver, existem dois que estão à mão. Um é a história econômica propriamente, né, então o que foi o passado, e o passado encerrado em si mesmo, e o outro é exatamente o que você colocou, essa relação entre a história econômica e a economia do desenvolvimento, né? Então, como que decisões passadas, fatos históricos, agentes e decisões tomadas pelos nossos antepassados ou pelos agentes políticos e sociais da época, como isso afeta até hoje, né? Então, acho que essa é uma agenda de pesquisa que dá para ser avançada muito nos próximos anos. Eu acho que, pelo menos, um dos meus objetivos, acredito que do Léo também, ele pode falar daqui a pouquinho, seja avançar exatamente essa agenda, né? Então, encontrar perspectivas completamente novas sobre o passado que ajudem a explicar os processos de desenvolvimento de longo prazo e ajudem a explicar a economia e a sociedade brasileiras e paulistas nesse momento. Muito bem. Léo, você quer acrescentar alguma coisa? Sim, a minha perspectiva, Vian, é de que a tecnologia e novas ferramentas permitem um conjunto grande de novas informações, de indexação de novos arquivos. Então, a utilização da tecnologia e de novas ferramentas para reinterpretar o passado. E essa conexão com o presente é uma conexão extremamente social, da sensação de pertencimento à sociedade, ou seja, a história não é o que está nos livros, mas eu faço parte da história. Por um segmento da sociedade também um interesse genealógico, né? Nós vamos falar um pouco sobre a Fazenda Ibicaba, mas várias cidades, inclusive Piracicaba, é constituída por diversos antigos colonos da Fazenda Ibicaba. Então essa origem é muito interessante, né? E o próprio envolvimento da comunidade, né? Então essa conexão ela é fundamental. E com essas ferramentas tecnológicas é possível se fazer novas interpretações, reinterpretações, buscar novos fatos, né? E eu concordo plenamente com o Bruno sobre a ausência de microdados para pesquisa e o grande potencial que existe
nos arquivos e acervos dispersos pelo país. E aqui eu não estou dizendo nem de século XIX, mas próprio princípio do século XX. Nós temos a sensação de que conhecemos a história, mas há um desconhecimento profundo. Se nós pensarmos em quantas horas trabalhava um colono no início do século XX, né, qual era o perfil de consumo de uma família do início do século XX, são perguntas básicas, mas de difícil resposta ainda. Então, esse é o grande objetivo, né, além do interesse particular, o fornecimento desses dados, desses microdados, para amparar aí um grande número de pesquisas potenciais. Literatura sobre imigração e bem-estar no Brasil, ela é uma das mais ricas no mundo todo. No entanto, nós ainda não temos esse material micro para saber como era efetivamente a vida, por exemplo, de um colono, de um imigrante, de um ex-escravizado e assim por diante, né? Eu acho que isso, voltando à primeira pergunta do Vian, nos remete também à ideia de como nós fazemos avaliação de política pública atual e também uma comparação histórica, né? Então, para saber como houve ou se houve uma melhora na qualidade de vida do brasileiro médio em 2020 vis-à-vis 1920, nós temos que obter exatamente esses dados, né? Então, acho que o ponto que o Léo colocou aqui é crucial no nosso trabalho também. Então, é responder algumas perguntas básicas sobre as condições de vida do passado, para que nós tenhamos também um ponto de comparação com a atualidade. Acho que é bastante interessante. Eu queria ter conhecido tudo isso aí há uns 20 anos atrás. Eu comecei aqui na Exalc, quando eu entrei aqui, algo que ia um pouco nessa linha, né, mas não avancei muito, vamos dizer assim, porque a gente tem bastante arquivo. Eu comecei na época, não sei se seria a mesma coisa que vocês fazem, não estava digitalizando documento, eu estava transcrevendo, né? Comecei a pegar dados e passar para Excel, fiz alguma série de dados e coisas nesse sentido. Acho que tem um bom ponto aí para depois a gente também conversar um pouquinho sobre possibilidade de futuros projetos, que a gente tem um acervo aqui de vários segmentos, principalmente do setor sucroalcooleiro, né, que eu acho que merece um olhar posteriormente. Então, acho que foi bem esclarecedor, né? Essa ideia mesmo de resgatar, né? Eu acho que talvez uma dificuldade que a gente tenha no Brasil, não sei se vocês teriam a mesma percepção, ao longo do tempo a gente teve um certo descuido com esse patrimônio de documentos, né? Então, eu acredito que muita coisa talvez tenha se perdido nesses processos, né? Porque aparentemente a gente não dá muito valor para várias coisas que seriam documentos importantes, né? Para acervo de jornais. Acho que aqui em Piracicaba a gente tem ainda uma certa riqueza, em algumas cidades próximas, em outros lugares eu acredito que não, né? Porque aqui a gente tem ainda o Instituto Geográfico de Piracicaba, por exemplo, que preserva jornais antigos. A gente tem uma preservação aí de jornais como o Jornal de Piracicaba, microfilmado nas bibliotecas, mas eu acredito que em muitos lugares isso se perdeu. E seria uma forma de entender um pouco, né, desse cotidiano das pessoas lá para trás. Agora, avançando um pouquinho, então, o que é vamos definir um pouquinho melhor o que são as humanidades digitais, né, e quais as perspectivas aí? Bom, as humanidades digitais têm uma definição muito complexa porque é um campo relativamente novo a depender da perspectiva que a gente toma, né? Então, tem um pessoal que define humanidades digitais como análise e visualização de dados. Isso a gente tem basicamente desde o começo da história da humanidade, né? Então, toda vez que alguém representou um processo ou algo quantitativo ou tentou registrar algum evento histórico, isso seria humanidades digitais. No meu entendimento, essa é uma definição excessivamente ampla, e aí eu caminho para a definição que eu considero a mais correta, só salientando aqui, não é a única, e existe um amplo debate hoje em dia na literatura sobre o que é humanidades digitais, exatamente por ser um campo novo. A minha percepção é que as humanidades digitais, elas constituem um campo novo nas humanidades, e tem um aspecto digital, né? Então está tudo no próprio nome.
Tentando desdobrar isso um pouquinho, as humanidades digitais, elas são um conjunto de ferramentas, métodos e processos, né? Então essas são as 3 palavras-chave. Então, ferramentas e métodos que venham de computação, basicamente, e de processos de digitalização, e processos para criação de acervos digitais de vários tipos, de várias mídias, que possam ser usados, então, pelas humanidades. O que a gente vai tentar discutir hoje no podcast de maneira geral é que as humanidades digitais se aplicam também às ciências sociais, sobretudo à economia, à sociologia e à economia de desenvolvimento de longo prazo. Então, aí, humanidades incluiria, ou pelo menos abriria margem também para as ciências sociais aplicadas. E, então, basicamente, as humanidades digitais é uma aplicação desses métodos, processos e ferramentais da computação a acervos históricos de vários tipos, a criação desses produtos digitais e depois a utilização desses produtos digitais em pesquisa, ensino e divulgação científica. Então, estou tentando voltar um pouco, né? O que eu e o Léo trabalhamos são principalmente dados arquivísticos de fazendas. Mas isso é só um pequeno ramo, né? As humanidades digitais em si, elas começaram com a digitalização de material de literatura, né? Então, foi um jesuíta, o Busa, que realizou a primeira tentativa de sistematização da obra de São Tomás de Aquino, né? E ali foi o grande primeiro projeto de Digital Humanities na década de 1950. Ao longo do tempo, dada essa dependência, voltando à primeira pergunta, né? Então, houve a criação de uma dependência histórica ali. Os projetos de humanidades digitais foram quase sempre todos em linguística, né? Então, semiótica, lógica e assim por diante eram o foco das humanidades digitais nas décadas de 50, 60, 70. Né? Então, todos os departamentos que existem hoje em dia em Digital Humanities tendem a ser em departamentos de literatura. Ao longo do tempo, porém, houve um aumento muito significativo das áreas e do escopo das Digital Humanities, né? Então, não apenas digitalização de livros e utilização desse material para o entendimento de corpos literários, mas também a sua extensão, por exemplo, a vídeos, áudios, né? Então existem projetos de Digital Humanities que tentam resgatar podcasts que foram feitos já na década de 2000, por exemplo, esses objetos que nascem digitais, né? Então é uma tentativa também de aglutiná-los, vídeos, áudio, digitalização de livros e a própria criação de arquivos, né? E esse é um novo ramo, é o ramo que nós mesmos entramos, né? Então, a criação e digitalização de arquivos históricos, né? Então, a ideia é basicamente o que é passível de ser digitalizado de alguma maneira, de ser transformado numa mídia digital, isso pode ser incorporado a um projeto de Digital Humanities, né? Então, essa é a ideia. Mais especificamente, no nosso caso, é a criação de arquivos físicos, né? Então envolve a materialidade, como o professor Via falou de começo. Restaurar, né, os arquivos. Exatamente, né? Medidas de conservação, né? Para que exatamente eles não se percam, né? Então, criar o objeto digital não significa perder o objeto real, o objeto físico, né? No nosso caso, existe essa coordenação, né? A gente quer uma cópia digital que possa ser utilizada para pesquisa internacional, para ensino internacional, né? Então, qualquer pessoa com acesso à internet possa ter acesso gratuito a esse material. Então, há uma universalização do objeto e, ao mesmo tempo, a preservação do objeto físico, né? A preservação in loco, né? Então, acho que é um dos pontos que nós sempre salientamos e as Digital Humanities trouxeram essa problemática, é nunca a remoção de um objeto do local a que ele pertence, porque foi aquela comunidade que criou aquele objeto e, portanto, lhe pertence, tanto de um ponto de vista de propriedade mesmo, quanto de reconhecimento cultural, né? Então, um objeto histórico produzido na Fazenda Ibicaba é relacionado à história da Fazenda Ibicaba, de maneira mais ampla, à história de Corderópolis, de maneira mais ampla, a história do Oeste Velho de São Paulo, de maneira mais ampla, o Estado de São Paulo, de maneira mais ampla, o Brasil. Então, não faria sentido remover esse material, ele pertence àquela localidade. E acho que esse é um ponto bastante importante das Digital Humanities, é também esse reconhecimento crítico, né? O objeto
físico pertence à localidade e a cópia digital pertence ao mundo. É interessante, porque não é só, pelo que eu entendi, né, não é só o movimento de digitalizar um livro, né, mas de criar uma biblioteca, criar uma estrutura de consumo. Isso pode ser ampliado para outras coisas, né, para objetos mesmo do cotidiano, né, e vídeos e né, outras ferramentas que vão explicando. Acho que de uma certa forma tem muita gente fazendo isso, acho que sem saber que faz, né? Por exemplo, eu vi na internet um canal de Santa Catarina, de uma pessoa lá que ele visita locais onde ele encontra antigos moinhos movidos a roda d'água, e ele vai lá, filma, né? Moinhos que estão funcionando, que os pequenos agricultores ainda utilizam de alguma maneira, né? E vai disponibilizando essas coisas, está na internet, né? Para as pessoas até entenderem que isso existe, né? Então, acho que e é uma coisa que eu acho que é interessante, porque às vezes eu vejo um pouco esse movimento, digitalizamos, então não preciso mais do físico, né? Uma tendência do descarte, né? Acho que a gente precisa realmente trabalhar essas questões. Agora, não é um desafio, como de repente Ibicaba, a gente sabe que é um caso interessante, porque tem um comprometimento, né, dos proprietários, né, nesse resgate. O turismo tem um papel, né, o turismo histórico tem um papel importante, mas acho que tem um desafio aí em algumas outras situações de um certo convencimento das populações locais aí nesse processo também de, olha, né, vamos restaurar e vamos manter isso, né? Tem um processo aí, talvez, de tentar criar um centro de memória, né? Acho que nem sempre isso, pelo menos no Brasil, talvez seja fácil. Como é que vocês veem essa situação? Acho que a definição que você colocou foi muito importante, né? Tem muita gente fazendo digital humanities sem saber o que está fazendo, né? A minha percepção, ela talvez pareça até um pouco mais prática, mas eu definiria como um tripé entre digitalização, indexação e uma plataforma de acesso que seja acessível, né? Então, esse conjunto em si, no meu entendimento, forma um arquivo digital. Eu acho que um exemplo que a gente pode pensar são as próprias fotos, né, familiares. Antes, foto era algo raro. A gente comprava um filme com 36 fotos, tirava fotos especiais, né? Hoje, a gente tira foto de tudo e corre o risco de ter um apagão, né? Porque é uma coisa efêmera, fica numa nuvem. Se a gente não pagar a nuvem também, isso corre o risco de desaparecer. Então, pode ter esse apagão. E o desafio... E a gente tira tanta foto que depois a gente não sabe nem onde está mais. Quando precisa da foto, você não acha. Exatamente. E esse desafio que eu vejo de preservação, ele não envolve só o século XIX, início do século XX, mas principalmente os anos 60, 70 e 80, que a gente tem uma visão de que foi logo ali, né, de que são documentos menos importantes, e eu diria que esses documentos correm um risco muito grande de ser eliminados, né, justamente por ainda não terem uma compreensão histórica muito bem definida. Então, esse eu vejo como um grande desafio, né? A percepção do valor dos documentos. Né? Bom, então, sobre a parte da criação de laços comunitários, né, acho que é um ponto, é um desafio, né? Acho que bom, primeiro tentar convencer, como você colocou antes, Vian, de que documentos simples têm grande valor histórico. É uma coisa que a gente geralmente não nota, são os tesouros que estão espalhados por aí, né? Então, uma caderneta de colono, por exemplo, basicamente não existe mais nenhuma da década de 1930, ou menos que eu conheça. Na década de 1950, existem algumas, né? Então, o acervo que a gente vai digitalizar tem 2 ou 3. Mas isso devia estar espalhado pelo interior de São Paulo e o pessoal simplesmente jogou fora, porque aquilo ali era considerado só um objeto do dia a dia sem grande valor. Isso hoje tem um grande valor de pesquisa exatamente porque a gente quer recuperar a maneira como era a vida, o cotidiano e o trabalho ali no começo e meados do século XX. Então, o primeiro grande desafio em criar um laço comunitário é demonstrar que nós temos um interesse verdadeiro, legítimo, em objetos do dia a dia, objetos que de outra maneira poderiam ser considerados banais,
mas que tem um grande valor histórico. Por exemplo, o jornal. O jornal você lê e joga fora. Então, a tentativa de criar essas hemerotecas, elas dependem também desse convencimento de que o cotidiano básico tem grande valor histórico. Então, é uma nova versão, já não tão nova assim, né? Mas a versão dos análises, na importância do dia a dia na configuração do objeto histórico. E a Digital Humanities, hoje em dia, tenta recuperar um pouco disso para preservar mesmo ao longo do tempo. Então, o primeiro desafio é encontrar e convencer que o básico importa e importa muito. O segundo desafio, e esse é um dos próprios objetivos do programa de que a gente faz parte, o Modern Endangered Archives Program, o MEAP, o segundo objetivo é que a comunidade esteja sempre envolvida, né? Então, claro, a gente está falando aqui na Exalc, possivelmente o público vai ser um público mais acadêmico, mas além da pesquisa e do ensino, um tripé crucial é sempre a extensão, né? Então, a divulgação desse material, o envolvimento comunitário, ele é sempre considerado parte essencial de todo o projeto em Digital Humanities e do nosso em especial, né? Tanto que os novos projetos, a gente vai fazer a indexação e os metadados científicos de acordo com as regras do The Library of Congress americano, né? Então, tem protocolos científicos muito claros, mas a gente quer o envolvimento das comunidades locais, né? Só citando 2 exemplos práticos. A gente vai trabalhar com a Casa da Cultura de Cascalho e com a Casa Feltrin, em Itaqueri da Serra, e nesses 2 locais, nós queremos levar objetos que estão no acervo para a população reconhecer. Então, listas de colonos, listas de trabalhadores, né? Então, quem era pai de quem, né? Quem era avô de quem. Fotografias, quem são as pessoas que estão nessas fotografias? Qual era a festa que estava sendo comemorada aqui? Qual é o evento histórico que está retratado? E assim por diante, né? Então, é essa tentativa de envolvimento comunitário. E o terceiro pilar, acho que é um ponto que interessa aqui ao departamento também, é a criação e a agregação de valor a essas comunidades, inclusive de um ponto de vista de turismo histórico e turismo rural. Então, na Casa Feltrin, por exemplo, que já é um museu organizado pela senhora Beni, nós queremos criar um próprio acervo. Então, esse acervo vai estar disponível ao público e a expectativa é que isso tenha um grande retorno acadêmico, que haja um grande reconhecimento social, e nós esperamos que também seja uma agregação de valor ao turismo rural histórico. Então, há mais um acervo a ser visitado no interior de São Paulo. Então, esse envolvimento da comunidade importa. Eu acho que daí, mais ou menos, amarra com a primeira parte da pergunta, né? Então, nós não queremos e não iremos levar nada do local a que pertence. Nós queremos agregar valor ao local a que pertence e só sai dali a cópia digital. A cópia digital vai para a nuvem e fica disponível para pesquisa. E traz uma facilidade, né, para que qualquer pessoa possa. Eu acho que hoje no Brasil está se discutindo muito a extensão, né? Eu acho que esse pode ser um mote bem interessante para atrair, né, e consolidar projetos, né, para que você possa fazer pesquisa, estruturar e divulgar isso, né, de uma forma consolidada, porque muitas vezes a história está escondida, né, nas bibliotecas, nos arquivos mortos das empresas, né? Eu acho que tem um potencial bastante grande aí mesmo, bem interessante. Então, Léo, você quer acrescentar alguma coisa sobre o que a gente está falando ou podemos avançar? Eu diria que essa etapa de envolvimento da comunidade, ela é muito estimulante para nós também como pesquisadores, porque muitos fatos que estão nas famílias, que são tradição oral, ao serem contrapostos com as fontes, gera um resultado belíssimo, né? Só para comentar em linhas gerais do projeto de Ibicaba, a Fazenda recebeu na década de 2000 a visita da senhora Ângela Zorzo, que nasceu na fazenda e na visita pegou uma folha e desenhou como era a colônia, né? Como era onde ela morava, onde ela nasceu, os nomes. E aí nós encontramos, durante o processo de digitalização, o mapa oficial da colônia. E é impressionante o poder da memória, porque praticamente todas as famílias estão corretas, as casas, o grau de vizinhança ali.
Então, esses elementos são muito interessantes. A família Pote, por exemplo, que permaneceu na Fazenda Ibicaba por mais de 100 anos, né? A tradição oral ali dizia que eles tinham vindo junto com os segundos proprietários, com a família Levi, e realmente encontramos no livro a chegada deles, o ingresso na colônia junto com a família. Então, essa mescla da tradição oral, da história oral, da tradição das famílias com as fontes, eu diria que para além da pesquisa, ela é muito estimulante. Você tocou, acho que, num fator importante que não é só digitalizar, né? Uhum. Você está fazendo um trabalho de digitalização, mas ao mesmo tempo você está olhando para os detalhes, está fazendo uma pesquisa, né? Então é um trabalho bastante minucioso, né, para ser feito. Mas aproveitando então o mote, eu queria que vocês contassem um pouco como é que foi esse projeto da Ibicaba, né? E sabe que ali existia uma documentação, né, fruto aí do ideal dos proprietários ao longo do tempo, né, de preservar ali os documentos, né? Mas quais foram aí as oportunidades, desafios, né? O que vocês enfrentaram e vocês têm algum balanço de como está sendo a repercussão, né? O acesso, pesquisas que têm sido feitas usando esse material? Bom, enquanto pesquisador, o Bruno já tinha um contato anterior com o Ibicaba, mas o nosso em conjunto foi através da comissão organizadora do Colóquio Internacional Ibicaba 200 anos, em 2017. Nós compusemos a comissão, formada por mim, Bruno, pelo Paulo Tamiaso e pelo Renato Tim, né? Com o objetivo de utilizar essa data simbólica para discutir o desenvolvimento de longo prazo no interior paulista, né? Com os temas que a gente já havia conversado. Esse colóquio resultou em duas frentes. A primeira é de conhecer efetivamente o ambiente da fazenda, o seu proprietário, Teodoro Carvalhais, o acervo que lá existe, e em um outro segmento, a organização de um livro como resultado dos registros desse colóquio. Inclusive, o professor Vian e o Bruno Piscinato têm um capítulo nele, né? Então, esse foi o nosso primeiro contato com a Fazenda, e aí em 2019 nós nos candidatamos ao Modern Endangered Archives Program, que numa tradução seria um programa de arquivos modernos em risco, né, que pertence à Biblioteca da Universidade da Califórnia e que é financiado pelo Fundo Arcádia, e que preservam arquivos em risco ao redor de todo o mundo, né? Então, e também não só em suporte papel, mas filmes, músicas e outras frentes. E aqui é importante destacar que esse termo endangered, risco, né, ele tem 3 significados, basicamente. É o risco econômico, porque nós sabemos que a preservação não é barata, que os estados, países têm, e as famílias têm muita dificuldade em preservar pelo alto custo. Tem o risco sociopolítico, né, por distintos interesses políticos, às vezes a história é apagada ao redor do mundo, e o típico risco ambiental. Então, água, fogo, pragas também são um grande risco. Então, esse é o critério do MAP para na avaliação dos seus projetos, né? E sempre com essa ideia de uma preservação local e uma disponibilidade global em uma plataforma de fácil acesso. Então, em 2019, nós fomos aprovados nesse projeto, começamos realizando um inventário completo, recebemos o treinamento pelo Centro de Memória da Unicamp, né? E aí, até 2022, gradualmente, todo esse acervo passou por todos esses passos, até a digitalização e a disponibilização. É importante ressaltar que o MAP não tem o objetivo de restaurar, mas de deixar os documentos em uma melhor condição possível para que eles sejam digitalizados. Então, esse ponto é bem importante. E tivemos aí, acho que o Bruno pode comentar também essa questão da pandemia, diversos desafios, né? A própria criação dos metadados, que é uma tarefa grande, como eu comentei anteriormente. Só digitalizar não garante a preservação nem a criação de um arquivo, a indexação,
as informações sobre cada item do acervo é fundamental. E a partir de 2022, meados de 2023, já tivemos esse acervo completamente disponibilizado, né? Depois a gente pode até deixar um link de acesso, um QR Code, mas está tudo online. Só entrando nesse ponto do processo, né? Então, uma frase que marcou muito o projeto foi a da diretora do programa, da Rachel Dablinger, em que, em alguns momentos, durante a pandemia, claro, sempre há o desafio de começar o projeto, e aí uma frase crucial dela, que eu acho que vale a pena aqui como uma introdução às unidades digitais, é que digitalização não é digitação. Em inglês, digitalization is not digitization. Então, o processo de digitalização, ele envolve várias etapas até que a gente tenha uma imagem numa plataforma que possa ser acessada. Então, a digitalização que nós temos hoje é uma fotografia com metadados completos numa plataforma chamada AAAF, né, que pode ser acessada de qualquer lugar do mundo com uma URL só. Simplesmente você copia e cola a URL e você consegue fazer o que você quiser com aquela imagem. Dá para editar a imagem sem nenhum programa, você só muda os parâmetros ali na URL, dá para dar zoom, dá para recortar, dá para virar, dá para editar, trocar cor e assim por diante, né? Então, a digitalização é isso, né? É um objeto digital, nesse caso é uma URL, você pode trabalhar com ela da maneira como você quiser para pesquisa, ensino, extensão. Então, essa frase eu acho que marcou muito a gente para entender o que é as Digital Humanities propriamente, né? Então, como o Léo falou, até se chegar a esse objeto digital, foi necessário, primeiro, saber o que existia no acervo, né? Uma indexação completa. Depois, o treinamento em preservação arquivística, preservação material, que nos foi garantido em parceria com o CNU. Depois, esses pequenos reparos, né? Então, a limpeza mecânica de todas as páginas, de cada uma das páginas. Depois, dado o orçamento e o tempo disponível, também a recuperação daquilo que fosse possível, né? O Léo salientou, não é um restauro, mas é uma preservação em caráter preventivo, né? Para que o material não se deteriore ainda mais ao longo do tempo. Depois, o processo de captura de imagens. Na sequência, o tratamento dessas imagens e a publicação para uma rede online interna à UCLA. E, finalmente, os técnicos da UCLA transformando isso tudo em um objeto digital com os metadados científicos produzidos pelo time, né? Então, hoje, quem acessa ali vai saber que o livro 0001 é um livro de conta corrente da Fazenda entre 1890 e 1892, ou coisa assim, né? É só um exemplo. Mas foi necessário, primeiro, achar o livro 001, organizá-lo na coleção, limpá-lo, digitalizá-lo, capturá-lo, editá-lo e fazer os metadados a partir das diretrizes da Library of Congress norte-americana. E por que tudo isso, né? Claro, por que a gente não só coloca a foto lá? Eu acho que são dois motivos. O primeiro é que, como as nossas fotos de celular não estão indexadas, o Bia acabou de lembrar, a gente vai perder, não acha a foto, né? Então, você não acha, sabe o que é. Exatamente, né? Essa indexação, todo esse processo é importante para essa documentação. E o segundo é comparação internacional, né? Então, quem procurar por um termo específico, como, por exemplo, trabalhador rural ou produtividade agrícola, no site do MIP, vai encontrar não só a nossa coleção, mas todas as outras coleções que usam exatamente esses termos. Esses termos eles são controlados, né? Quem procurar na biblioteca de Harvard, por exemplo, pela mesma coisa, vai encontrar o mesmo tipo, material análogo ao nosso. Então, o objetivo aqui, e essa é uma novidade das Digital Humanities, é criar um acervo global. Então, o professor Dan Cohen tem uma outra frase que eu acho também muito boa. É muito diferente se analisar 400 memos do George Washington e avaliar 400 milhões de memos, né? Então, isso vai variar muito, inclusive, das ferramentas de pesquisa nas ciências sociais que a gente pode aplicar a esse acervo, né? Então, um dos nossos objetivos é também transformar esse material, principalmente de história agrícola brasileira, em um material que seja comparável com o que se tem, por exemplo, na Europa e nos Estados Unidos, né? Então, de novo, voltando às questões de desenvolvimento, o que explicaria, por exemplo, uma maior produtividade de certas indústrias nacionais, de certos produtos nacionais
vis-à-vis os americanos, ou o que seria o pior e assim por diante, né? Então, essa digitalização, ao fim das contas, esse processo como um todo, ele visa também essa comparação internacional. E você traz uma diversidade de metodologias aí para poder analisar todo esse processo, né? Transforma-se em algo bastante, não sei se né, interdisciplinar, né? Você envolve pessoas das mais variadas áreas, né, desse processo. Eu tinha até me esquecido de comentar isso, mas acho que um dos pontos principais das Digital Humanities é interdisciplinaridade, multidisciplinaridade, né? Porque você não esperaria, claro, seria o aluno ideal, né? Alguém que soubesse muito bem de história, economia, preservação arquivística e digitalização e programação, né? São 5 skills completos aí. Seria o aluno ideal ou a aluna ideal. Claro, dificilmente isso vai acontecer em uma geração, né? Então a gente tem que dividir o trabalho. Aí é exatamente isso que acontece, né? Então os especialistas em digitalização fazem as boas fotos e as boas imagens. Os especialistas em ciências sociais fazem os metadados. Os especialistas em arquivismo preservam o material em loco e assim por diante. Então isso é crucial, Via, né? Então essa interdisciplinaridade e multidisciplinaridade caracterizam a própria Digital Humanities. Tem que ter uma equipe aí para envolver todo mundo, sem né? dúvida. Muito bom. Acho que um ponto interessante de ser salientado também desse produto final, que é o arquivo digital de Bicaba, é a criação de novas ferramentas pedagógicas, né? No ano de 2022, o nosso projeto foi vencedor do Prêmio de Divulgação Científica no 19º Congresso Mundial de História Econômica em Paris, justamente por constituir uma ferramenta que permite aos visitantes, as visitas guiadas, uma nova interpretação. Ou seja, mais de 100 escolas por ano que visitam a Fazenda de Bicaba conhecem o acervo e as informações do acervo são utilizadas de forma pedagógica. Os nomes, as práticas, né, as casas, os hábitos alimentares, o dispêndio no armazém, todas essas informações foram congregadas, né, por um esforço muito grande da Carolina, que atuou como assistente de pesquisa e que é guia da Fazenda Ibicaba, aos visitantes também, não só escolares, mas todos aqueles que vão à Fazenda para conhecê-la. Né? Muito bom. E os novos projetos? O que vocês têm já um projeto aprovado, outros em perspectiva? Exatamente. Só relembrando aqui o que o Léo falou, o projeto da Bicaba foi realizado em conjunto com o MEAP, né, o Modern Endangered Archives Program, da biblioteca da UCLA. O pessoal interessado, acho que a gente pode colocar o link na descrição também, pode acessar todo esse material e o conjunto, né? Já são 70 mil objetos no total do programa, né? Então, o da Ibicaba está lá, mas a gente pode comparar agora também com outros acervos e várias mídias, né? Tem áudio, vídeo, fotografia, texto, etc. Bom, o MIP ele começou em 2019, ele continua, agora a gente já está no 6º cohort, e nós nos candidatamos de novo, eu, o Léo e um time agora um pouco maior, né, envolvendo o professor Thales Amberlan, da FGV, o professor André Lanza, da FGV, e a professora Mariana Muazzi, da Unirio. Né? Então, o time de pesquisadores agora aumentou, e o nosso objetivo é criar agora uma rede de novos acervos com novos arquivos no interior de São Paulo, aqui na região do Oeste Velho, e também realizar um survey de fazendas que tenham documentos semelhantes no Vale do Paraíba Fluminense. Então, esse é o trabalho da professora Mariana, ela vai conduzir essa frente, e o restante do time está focado aqui no interior de São Paulo. Bom, o que nós queremos agora, o que faremos nos próximos 2 anos, é a criação de acervos na própria Fazenda Santa Gertrudes, que ainda contém um material histórico ali, né, a vizinha da Fazenda Ibicaba, um apoio, tanto quanto possível, ao arquivo histórico de Rio Claro, que contém parte do acervo também da Fazenda Santa Gertrudes. Depois, a criação de um acervo e sua digitalização na Casa Feltrin, que é um pequeno sítio, uma pequena propriedade em Itaqueri da Serra. Também, analogamente,
as mesmas atividades na Casa de Cultura de Cascalho, com a Associação Trevisani nel Mondo, e, finalmente, um apoio institucional na criação de um acervo e digitalização da Floresta Estadual Edmundo Navarro de Andrade, a FEENA, pertencente à Fundação Florestal do Estado de São Paulo. Talvez as pessoas mais antigas se lembrarão, o Horto Florestal de Rio Claro, né, que contém o material referente às pesquisas do Edmundo Navarro de Andrade e também algum acervo relacionado à Companhia Paulista de Estradas de Ferro e à FEPASA. Então, esse novo projeto visa expandir aquilo que nós fizemos na Ibicaba, do ponto de vista quantitativo, né? Agora são 5 novos acervos, quanto de um ponto de vista temático, né? Antes nós estávamos focados principalmente na história do trabalho e da imigração na cafeicultura, e agora nós expandimos isso um pouco para incluir também, por exemplo, história ambiental, sobretudo pelo acervo da FEENA. É isso que nós desejamos executar nos próximos 5 anos. Eu acho que o Léo pode elaborar um pouco melhor também sobre esses objetivos. E de maneira mais ampla, Bia, é algo que nós também estávamos conversando aqui, eu acho que vale a pena deixar no podcast. O nosso objetivo é criar um centro de humanidades digitais no interior de São Paulo. Então, ter material, equipamento e pessoal treinado para expandir essas atividades para outras fazendas, para outros sítios, para outras empresas, no nosso caso, interessados principalmente na história agrícola, na história rural brasileira, e começar isso por São Paulo, né? Tentar expandir, sobretudo para o Oeste Paulista, para o Oeste Novo Paulista, para o Sul Paulista, e criar 2 times, né? Um time focado na região do Sudeste e Sul, né? Seria o time aqui na região de São Paulo, e se tudo der certo, esperamos, outro time focado no Rio de Janeiro, que vá para Rio, Minas, Bahia e eventualmente possamos expandir também para o Nordeste. Então, a nossa perspectiva de longo prazo é cobrir a história rural brasileira daqui, por exemplo, 50 anos. Claro que é uma visão de longo prazo, é uma tentativa de grande risco, a gente não sabe se vai dar certo, claro, mas como plano, como ideia, como visão, é de fato recuperar o que for possível de recuperar em momento de crise. Agora, com as queimadas em São Paulo, a gente vê a urgência de fazer isso o quanto antes. Então, tentar obter esses documentos, preservá-los em loco e criar as cópias digitais. Muito bem. Léo, conta um pouquinho para a gente aí da operacionalização de tudo isso e qual que é o tamanho dessa equipe para fazer isso tudo? Olha, Viana, trabalho realmente não vai faltar. E eu diria que a palavra de ordem é interdisciplinaridade, né? Comentando um pouco mais sobre esses acervos, a Casa da Cultura reúne ali o acervo de uma colônia oficial do bairro do Cascalho, né? Muito bem gerida pela Associação Trevisani nel Mondo. Então, ali há um esforço muito grande, um acervo que contém itens educacionais dos trabalhadores. Então, essa é uma frente muito interessante, também próxima à região, né? O acervo da FEENA, sobre o conhecido, a figura principal, que é o Navarro de Andrade, introdutor da cultura do eucalipto no Brasil, mas um grande estudioso também das espécies nativas. Então, eu acho que daí vai sair uma documentação muito interessante para pesquisas, não só na área de economia, mas de meio ambiente e propriamente história do meio ambiente, né? A Casa Feltrin, ela fica em Itaqueri da Serra, é um antigo armazém de secos e molhados, cuidado com muito zelo pela senhora Benedita Feltrin, proprietária, e que congrega ali mais de 100 anos de acervo de cadernetas, recortes de jornais, então está ali tudo preservado. E em mesmo sentido, a própria Fazenda Santa Gertrudes, né, um acervo que tem uma relação próxima com o Ibicaba em termos de conteúdo e em termos de propriedade, ela é vizinha da Fazenda Ibicaba, mas que vai permitir um grau interessante de comparatividade entre as duas unidades produtivas, né? Bom, o time é grande, né? Os PIs aí, temos outros, temos aí na equipe também a Sabrina Ziegel, temos o João Paulo, a Carolina, o Donares Delgado como fotógrafo, e além dos PIs que o Bruno já havia comentado anteriormente. Então a equipe se expandiu e
é interessante que se abre um novo horizonte de pessoas, de ideias, então esse time só tende a aumentar ao longo do tempo. Muito bem. Imaginando o trabalho, né, de envolvimento de todo mundo aí, né, e acho que o apoio, né, principalmente um apoio internacional, acho que é uma referência aí bastante grande, né, bastante importante. E gosto muito dessa ideia de um centro, né, para difundir essas coisas, difundir preservar, difundir a memória, né, e a gente entender mesmo todo essa dinâmica e essa evolução, né, que o interior paulista teve, os reflexos da migração, os reflexos dos processos de industrialização, né, as diferentes dinâmicas. É uma perspectiva aí realmente bastante interessante. Gostei muito aí dessa explanação. E quais são aí os trabalhos futuros, né? Você está começando. E quem é que vocês buscam de parceria? Via, só comentando, complementando a ideia anterior, é impressionante como os acervos aparecem, né? Como as novas possibilidades aparecem. Não havia mencionado, o Alessandro Nicolau, da Fazenda Santa Gertrudes, está fazendo um trabalho fantástico de reunião de potenciais itens para congregar esse acervo também na própria Fazenda Santa Gertrudes. Então, lá também tem essa triagem, essa seleção. E, sem dúvida, é interessante como os baús ainda estão fechados, né? Nas casas, nas famílias. Deixo também um convite, né, para quem quiser nos contactar, para quem tiver esse tipo de material, há o interesse e, sem dúvida, há a segurança de que nada sai de onde está, né? Então, atendendo os critérios, esse material vai ser incorporado a esse ou a outros projetos vindouros, né? E, na medida do possível, esse trabalho de preservação vai ser ampliado. Acho que um trabalho também com centros já organizados. Eu sei que aqui em Piracicaba existe um arquivo de memória, acho que ele já foi trabalhado, já foi organizado, sistematizado no bairro de Santana e Santa Olímpia, né? Na colonização italiana ali dos Trentinos, né? E acho que tem alguns outros exemplos, né? Para serem posteriormente olhados, né? Que é pelo menos uma parte que a organização do processo já está pronta. Iria para as fases posteriores, né? Desse trabalho todo. Eu acho que seria bastante rico. Agora, uma dúvida, lá na Ibicaba, vocês ficaram mais no material ali dos livros ou aquela parte de museu que tem a máquina de café? Vocês fizeram algum trabalho também ali com fotos, aqueles materiais que eram usados no beneficiamento, a moeda local? Vocês trabalharam esse acervo também, não? Não, esse acervo não. O projeto Bicaba foi material em base de papel, né? Então, é o acervo histórico, então aquilo que também não envolva a administração corrente, claro que isso tem o interesse econômico do proprietário. Então, é a parte histórica em base de papel apenas, né? É que ali tem um pequeno museu, né? Sim, que acho que o Teodoro organizou, exato, né? Que algumas coisas que eu acho que também se encaixariam. Acho que uma ideia aí para futuras pesquisas, né? E Bia, só em termos de parceria, voltando, eu acho que vale a pena usar aqui o podcast eventualmente como uma plataforma, né? O Léo falou, né? Então, o pessoal que tem esse material, que esteja interessado em digitalizá-lo, sintam-se à vontade para nos contatar, né? Nós queremos exatamente esse tipo de material, tanto a nível familiar, né? Então, a família que conservou a caderneta do bisavô, né? Quanto a nível empresarial, né? Então, nós temos um acervo histórico da empresa X, sucroalcooleira, canavieira, cafeira, de erva mate, assim por diante, né? Esse pessoal, se tiver esse material e tiver interesse em criar um acervo próprio que seja digitalizado, nós também temos interesse, né? Claro que é necessário avaliar se há viabilidade, quais são os financiamentos disponíveis e assim por diante, mas o primeiro contato nós realmente queremos, né? Queremos deixar aqui, né? O objetivo é cobrir o país inteiro, né? Então é um desafio gigantesco para os próximos 50 anos. Então a gente tem que ter essas parcerias de fato,
com a sociedade civil e com empresas e proprietários agrícolas de pequenas e grandes propriedades, né? A gente deu uma sorte imensa em ter achado o material da Casa Feltrin, né? Porque tem um manual de agricultura de 1945 que mencionava que eles tinham feito um survey que apenas 1% das pequenas propriedades agrícolas brasileiras realizavam sua contabilidade em 1945. Então a gente achou esse tesouro ali em Itaqueri da Serra. Mas se o pessoal, né, pequenos proprietários agrícolas, que tenham esse material, inclusive das décadas de 70, 80, e tenham interesse em digitalizar isso, nós temos grande interesse nisso. Né? Só lembrando, daqui 50 anos, a década de 80 vai ser centenária. Né? Então, da mesma maneira como a gente se interessa muito pelo material de Bicaba de 1850, o material de 1980 vai ser de grande interesse daqui a pouco tempo. Né? Então, o pessoal que tem esse material e queira nos contatar, nós estamos abertos. E grandes proprietários agrícolas também, claro. Né? Então, as grandes fazendas, as fazendas históricas de São Paulo, que tenham interesse em turismo rural, que vejam o projeto de Bicaba e gostem do resultado, que vejam o processo em Santa Gertrudes e gostem do resultado, nós também estamos abertos a essas cooperações. E claro, né, é um prazer imenso estar aqui também conversando com o pessoal com o GFAC. Eu acho que também esse tipo de parceria nos interessa muito, né? Porque vocês têm o conhecimento capilar de onde estão esses acervos que nos interessam fazer. Eu já estou pensando aqui em tudo que a gente pode fazer aqui dentro da própria Exalc. Teve um projeto que nós fizemos há uns 20 anos atrás, mais ou menos, que a gente olhou um pouco para a agricultura aqui, nós levantamos algumas fontes. Então, o Instituto de Zootecnia, aqui em Nova Odessa, também tem um acervo ali bastante interessante, né? E algumas publicações também que a gente chegou a trabalhar um pouco, né? Que eram publicações voltadas para os agricultores, né? No Jornal dos Agricultores e coisas assim, que são textos que estão aí de uma certa maneira guardados em alguns lugares. Acho que tem um pouco também aqui na Biblioteca da Exalc, com informações bem interessantes ali, né, que trazem essa visão do cotidiano, né, de como se tratavam alguns assuntos, né, textos que foram publicados, né, que ali servia também como uma certa forma uma extensão, né. Haviam textos, às vezes, de alguns agricultores falando como que eles tinham enfrentado uma determinada situação, um determinado problema, né? Dando dicas para os outros. Um material que eu acho que merece um certo olhar, né? Então, talvez também uma digitalização aí. Eu acho que temos uma boa agenda de pesquisa aí para frente. Vocês gostariam de acrescentar mais alguma coisa, algum detalhe? Bom, eventualmente remeter o pessoal interessado que ouviu aqui o podcast ao nosso trabalho, que é Projeto Ibicaba, né? Então é só procurar no Google Ibicaba Project em inglês e vai aparecer a sigla da UCLA, UCLA. É o primeiro link, né? Então é fácil de encontrar. A gente pode deixar também no link da descrição aqui. E também salientar o trabalho do MIP de maneira mais geral. O nosso projeto foi se eu não me engano, em 26 de início, e agora são 2 num total de 70. Né? Então tem muito mais coisa interessante a ser olhada, inclusive em história rural, história agrícola, né? Perspectivas comparadas, por exemplo, com Barburas. Acho que tem um material muito legal para ser visto ali no acervo do MIP, para quem se interessa em desenvolvimento econômico, em história rural, história agrícola. E o MIP tem projetos no mundo todo, né? Como o Léo falou, Endangered são por motivos econômicos, por motivos sociopolíticos e por motivos ambientais. Né? Nós temos a sorte de estar no Brasil, de nunca ter tido um conflito, ou pelo menos na era recente, militar, como por exemplo no Afeganistão. Então ali, no MIP, dá para ver as tentativas, os esforços realizados por um grupo de pesquisadores antes da tomada do poder, agora de novo pelo Talibã, e aí a destruição do acervo completo que eles haviam digitalizado. Né? Então tem um material que eu diria para a história do século XX e do século XXI são também de muito interesse. Né? Então não só o nosso acervo, né? A gente é parte de um quebra-cabeças, né? De uma tentativa urgente de recuperação que é muito mais ampla.
Infelizmente nós temos na história, né, alguns exemplos, né, de momentos em que se queimaram livros, né, se queimaram arquivos, né, várias guerras destruíram aí provavelmente, e eu fico imaginando a quantidade nessa perspectiva das humanidades digitais, a quantidade de material que nós perdemos com essa situação lá do Rio Grande do Sul, na enchente que levou muita coisa ali em várias cidades, né? Então, muita informação, muito acervo histórico se perdeu ali, infelizmente. E acho que essa perspectiva de ter, né, um acervo digital que seja amplo, né, vai contribuir muito para esse processo de preservação e de interesse, né, para que a gente possa manter essa estrutura aí avançada. Léo, algum comentário? Jean, gostaria de agradecer a oportunidade, é um prazer compartilhar um pouco da nossa experiência, das nossas expectativas com relação aos futuros projetos, e ressaltar, né, essa minha percepção de que nós fazemos parte da história. Então, é preciso muita sensibilidade ao lidar com os documentos dos nossos avós, dos nossos antepassados, ter uma visão crítica, uma visão de que aquele material, ele parece não significar muito, mas em conjunto, ele pode compor um arquivo fundamental para se entender a história da nossa cidade, do nosso país. Então, esse senso de pertencimento, ele é fundamental. Às vezes a gente tem a percepção da história como algo muito externo, e nesses documentos não vai estar escrito o que é a crise de 29, não vai estar escrito sobre a hiperinflação, mas por isso que eu ressalto que é preciso uma sensibilidade maior, né, em termos da manutenção, em termos da preservação da nossa própria história e da parte, né, que fazemos desses municípios do nosso país e da história do nosso país, né? Um pouco da história local, né? Eu, às vezes, comento, sempre que eu dou história econômica, que em muitas situações, talvez, as pessoas não tiveram essa percepção mais ampla, né? A gente está falando de crise de 29, talvez muita gente não tenha tido a noção, né, de que percebeu ali alguma mudança, mas talvez nunca tenha ouvido crise de 29, qual foi sua causa, qual foram os seus, né? Porque estava numa estrutura de rotina do dia a dia bem diferente. Então, a gente precisa entender também essas dinâmicas, né, mais micro, que são importantes, né, e tem fundamento para a gente entender a dinâmica de cada uma das regiões. É muito interessante. Estou saindo daqui com várias ideias, várias percepções. Sensacional. Espero que esse seja um primeiro passo aqui de uma jornada que a gente possa fazer junto. Vamos avançando. Então, mais uma vez, né, Bruno, Leonardo, obrigado aí pelo bate-papo. Obrigado, né? Via. E vamos aguardar os próximos. Obrigado. Perfeito. Muito obrigado. Até mais.